processar, torturar e matar bruxas. Você pode ter esse martelo. Pode usá-lo para esmagá-las. Durante 2 séculos, o livro ajudou a promover um reino de terror. Por trás dele, histórias de loucura, fraudes e escândalos. Que forças alimentavam seu poder? Como e por que o livro durou mais do que outros semelhantes? Quando se acredita que há uma vasta conspiração secreta de adoradores do demônio, uma cidade pequena pode ser tomada pelo pânico generalizado. Agora, uma equipe internacional revela os segredos bizarros e a atração fatal do Martelo das Bruxas. O Martelo das Bruxas. O Malleus Maleficarum. Tradução: O Martelo das Bruxas. 256 páginas de um denso texto em latim escrito em 1486. É, sem dúvida, a enciclopédia e o manual jurídico mais abrangente já criado para provar que as bruxas são reais e que devem ser mortas. Fornece um texto confiável que outras pessoas podem usar para entender a bruxaria, dando sentido a esse fenômeno. Nos séculos XVI e XVII, com mais de 30 mil exemplares impressos, o Martelo das Bruxas espalhou-se pela Europa como uma praga. Com o tempo, as ideias do livro chegaram ao Novo Mundo. Ao fim da perseguição, o martelo havia ajudado a enviar cerca de 60 mil vítimas à morte. Mas como ele se tornou uma famosa e letal Bíblia do caçador de bruxas? O martelo não inventou a caça às bruxas. A maior caçada a elas na Europa aconteceu mais de um século antes do surgimento do livro. E outros religiosos proeminentes já haviam escrito textos condenando as bruxas. Mesmo assim, até hoje, mais de meio milênio depois, nenhum outro livro sobre bruxaria é mais conhecido, mais lido e debatido do que o Malleus Maleficarum. Qual o segredo para seu legado duradouro? Qual o motivo de sua influência e atração? A caça às bruxas do século XVI e início do XVII foi motivada pelas ideias intelectuais, popularizadas pelo Malleus. O Malleus Maleficarum passou por muitas edições. Foi lido por inúmeras pessoas. E aqueles que tinham dúvidas em relação à bruxaria passaram a acreditar. Agora, uma equipe de peritos internacionais, tradutores e estudiosos do mundo medieval estão investigando, examinando edições originais e cópias detalhadas em 2 continentes, descobrindo documentos raros e seguindo as evidências para responder por que o Martelo das Bruxas era tão poderoso. As evidências começam a surgir mais de 500 anos atrás, com um dos mais famosos caçadores de bruxas da história. Um homem considerado desvairado, até louco. 1485, Innsbruck, Áustria. 48 mulheres e 2 homens são acusados de praticar magia nociva, bruxaria. O suposto crime é amaldiçoar amantes adúlteros, usando encantamentos e poções para causar doença e morte. Uma mulher é a principal acusada.
Em seu julgamento, um inquisidor de passagem assume o comando e dá início a um escândalo. Ele a questiona sobre atos sexuais executados sob influência diabólica e afirma que a promiscuidade sexual é o portal para seus poderes mágicos. Um advogado enviado pelo bispo local intervém. Acusa o inquisidor de conduta inadequada e ilegal e exige que todas as acusações sejam retiradas. O inquisidor então deixa a cidade após o fracasso de seu julgamento. Ele é Heinrich Kramer, chamado em latim de Institoris. É um famoso inquisidor e seria o futuro autor de O Martelo das Bruxas. Em 1486. Após o fracasso no julgamento de Innsbruck, Kramer inicia sua obra-prima. Um livro que prova que bruxas são motivadas pela fraqueza e pela luxúria, recipientes através dos quais o diabo encarna. E as bruxas devem ser capturadas e queimadas. Será a maior resposta de Kramer. Um livro de vingança, calando para sempre seus críticos e convencendo o mundo. Sua Bíblia, do Caçador de Bruxas. Quando escreveu Malius Maleficarum, Kramer devia estar muito zangado e muito frustrado. Ele tinha fracassado como caçador de bruxas. De certa forma, é seu último desejo, seu testamento. O grande feito do martelo foi transformar a vingança de um homem numa causa. Uma pista de seu poder é o fato de que, durante séculos, a obra de Kramer parecia ter a aprovação da Igreja. Mas as aparências enganam. Novembro de 2009, Berlim. A cerca de 640 quilômetros de onde o Martelo das Bruxas nasceu, o Museu Histórico Alemão. Em busca de evidências que expliquem o sucesso incomum do livro, os investigadores Johannes Dillinger e André Schneider examinam de perto 2 exemplares. Disponível para ser consultado somente com hora marcada, este exemplar cuidadosamente preservado do Martelo das Bruxas tem 500 anos de idade. Qualquer trabalho para compreender o sucesso do livro deve começar com um documento crítico que se encontra dentro dele. Alguns o consideram o endosso mais poderoso que o martelo já recebeu, da própria Igreja. É a chamada Bula Papal. Semelhante a uma proclamação real, a Bula Papal é um documento assinado pelo Papa, atestando uma doutrina oficial da Igreja. Esta é uma das bulas mais famosas da história. A Summis Desiderantis, conhecida como a Bula da Bruxaria. A bula destaca 2 pontos importantes. Primeiro, alerta sobre as bruxas. A bula descreve o que é a bruxaria e o que as bruxas fazem. Descreve a forma como provocam, por meio de magia, granizo e tempestades. Tornam pessoas e animais inférteis, matam e mutilam. E, em segundo lugar, permite de forma oficial e nominal que Heinrich Kramer casse as bruxas. Hoje é difícil imaginar que tal decreto papal se sustentaria, convencendo os leitores de que as bruxas são reais e de que o próprio martelo tinha a aprovação do mais alto líder religioso da época. Mas surge um problema à medida que os investigadores se aprofundam. A bula é mais notável pelo que ela não diz. Em momento algum, ela menciona o martelo das bruxas. A bula papal foi publicada 3 anos antes do livro.
Então, por que ela está incluída em quase todas as edições? A resposta está em 1484. Segundo alguns historiadores, Kramer prepara-se para viajar a Roma. Está frustrado com autoridades que se recusam a cooperar com sua caçada às bruxas. Ele leva uma carta solicitando permissão para perseguir as bruxas com a anuência total do Papa. Kramer também leva uma quantia secreta, um pagamento, para convencer o Vaticano a concordar com seu pedido. A carta dele tem resultado. Ela se torna a base para as Summis Desiderantes. A bula papal não diz nada sobre o martelo das bruxas. Mas Kramer sabia exatamente o que aconteceria se ele a utilizasse logo no início. A bula serviu perfeitamente, porque sugeria que o Vaticano concordava plenamente com tudo que o Malleus Maleficarum tinha a dizer. Para a equipe de investigação, a bula revela uma possibilidade impressionante de que o sucesso do Malleus Maleficarum não tem nada a ver com a aprovação papal, mas tem tudo a ver com um mestre da manipulação, Heinrich Kramer. Um homem obcecado em silenciar seus críticos e em mudar a forma como o mundo via as bruxas. Um mal que deveria ser detido. O Malleus Maleficarum, a Bíblia do Caçador de Bruxas, está prestes a nascer. 1485 ou 86, região do Tirol, próxima à Áustria. O martelo das bruxas de Heinrich Kramer começa a ganhar forma. Ele está determinado a criar a enciclopédia definitiva sobre a caça às bruxas. Kramer usou literalmente tudo aquilo em que conseguiu pôr as mãos para provar que as bruxas existiam e que eram muito perigosas. O livro descreve os perigos da bruxaria em detalhes. Clarividência e feitiçaria. Magias para doenças letais, bebês raptados e sacrificados, conjurações de desastres naturais, canibalismo e consumo de sangue. Bruxas voando para encontrar demônios e participar de cerimônias de magia negra. Os sabbats. Em seu livro, Kramer também incorpora exemplos reais de sua própria caça às bruxas. Um julgamento sensacional serve como modelo. O julgamento ocorreu antes da humilhação de Kramer em Innsbruck, e ele o considera o processo perfeito contra bruxas. Em 1484, Ravensburg, Alemanha. Uma tempestade de granizo atinge a região. A causa provável, bruxaria. No tribunal, 8 mulheres enfrentam uma delegação de autoridades locais. E mais um inquisidor, Heinrich Kramer. Perto dali, o castigo preferido pelo inquisidor, o pêndulo. Suspensas pelos pulsos, as vítimas ficam penduradas, muitas vezes até os braços deslocarem dos ombros. Finalmente, segundo Kramer, 2 mulheres confessam atos de feitiçaria demoníaca, provocando tempestades mortais. Ele ordena que as mulheres sejam queimadas vivas. Para Kramer, Ravensburg é um grande sucesso. Dois anos depois, em sua obra-prima, ele retrata o julgamento como somente ele pode fazer. Um relato detalhado do próprio executor. Na cidade de Ravensburg, 2 mulheres foram carbonizadas.
Elas sofreram muitos ferimentos nas mãos do demônio. No entanto, Kramer acredita que suas credenciais não bastam para vender o livro. Para convencer os leitores, ele precisa de um coautor ilustre. O que acontece a seguir é uma das maiores polêmicas que envolvem o Martelo das Bruxas. Praticamente todas as edições do livro dão o crédito a dois homens, Kramer e um professor da conceituada Universidade de Colônia, Jakob Sprenger. Jakob Sprenger foi um dos líderes dos monges dominicanos na Alemanha. Alguns peritos acreditam que Sprenger não fez nada além de escrever o prefácio do livro. Outros que o distinto acadêmico atuou como consultor literário. Há também quem acredite que Sprenger não teve qualquer envolvimento com o livro, que Kramer apenas se aproveitou do nome ilustre. A verdade é que Sprenger era muito mais conhecido e foi por isso que Kramer pôs seu nome no livro. Com uma coisa, todos os estudiosos concordam. Kramer foi o autor principal do livro. O martelo, inflamado com paixão, repleto de linguagem sensacional, é pessoal. Novembro de 2009. Em seu escritório na Universidade de St. Andrews, na Escócia, o historiador e investigador do Malleus, Peter Maxwell Stewart, procura no texto sinais inconfundíveis da autoria de Kramer. Quando observamos o latim que ele usa, algumas palavras se destacam por serem extremamente emocionais. Ele poderia ter escolhido outras palavras, mas escolheu essas. A palavra expurcícias é muito vívida e particularmente nauseante. Significa sujeira, repugnância. Philocaptionem é uma palavra extremamente incomum. Significa perseguir amantes. Segundo ele, é o que as bruxas levam os homens a fazer. É esse tipo de linguagem que salta das páginas de quando em quando e ilustra a atitude pessoal de Kramer. 1486. No fim do ano, o Martelo das Bruxas está completo. É um manual de referência que vai além de qualquer outro livro anterior, explicando os perigos da bruxaria. Um dos problemas fundamentais da bruxaria é que não parece fazer muito sentido. A ideia de que há uma conspiração diabólica e que Deus permite a Satã dar poderes sobrenaturais a essas mulheres não parece muito plausível. O Malleus explica exatamente como isso é feito. Por que Deus faz isso e mostra as evidências que provam a existência das bruxas. Para defender o que afirma, o livro é organizado em 3 partes. Parte 1. Um argumento filosófico provando a existência das bruxas. Parte 2. Um guia para o clero. Como reconhecer a bruxaria em sua própria comunidade. E parte 3, a mais infame de todas. Um manual jurídico. Um guia prático para acusar, processar e condenar a bruxa à morte. Após terminar o livro, Kramer não tinha como saber o sucesso que sua Bíblia do Caçador de Bruxas faria. Por enquanto, ele ajudaria a condenar bruxas à morte. Dezenas de milhares delas. Para compreender o impacto causado pelo livro, estudiosos examinam a forma como o mundo via as bruxas antes e depois do Martelo das Bruxas de Heinrich Kramer. Relatos isolados de caça às bruxas remontam à Idade das Trevas. A primeira perseguição generalizada a elas ocorreu em meados do século XIV, um século antes do martelo. Com a popularização, a perseguição às bruxas mudou.
O que começou com uma tentativa de acabar com a feitiçaria pagã, a invocação do clima, o curandeirismo e o pragmatismo, transformou-se em um perigoso ódio. As bruxas deixaram de ser pagãs e se tornaram heréticas satânicas. Quando Malleus Maleficarum foi publicado em 1486, ainda se debatia exatamente como as bruxas conseguiam seus poderes demoníacos. Até a publicação do Malleus, as pessoas discordavam com veemência, até mesmo aqueles que acreditavam em bruxas. O martelo dá as respostas. À pergunta de como Satã corrompe os humanos, a resposta do livro é assustadora. Ele os torna seus cúmplices, e as mulheres desvirtuadas são as mais prováveis cúmplices. A luxúria carnal é insaciável nelas. E por esse motivo, elas brincam com demônios. Kramer fornece provas sistemáticas de que essas cúmplices são quase sempre mulheres. O título do Malleus Maleficarum identifica as bruxas como mulheres. O próprio Kramer se refere a elas como bruxas, não de forma genérica, e nem mesmo como bruxos. À pergunta por que bruxas devem ser temidas e exterminadas, sua resposta é ainda mais assustadora. Bruxas são um sinal do apocalipse. Antes do dia do julgamento, todas serão igualmente lançadas ao inferno. Kramer associa esse mal, essa adoração ao diabo, a um medo apocalíptico do fim dos dias. Deus está tão zangado com a heresia da bruxaria que, em primeiro lugar, permite que Satã ajude as bruxas a fazerem coisas terríveis. E, segundo, ele vai dar um fim ao mundo, não um dia qualquer, mas antes do que se imagina. Região do Tirol, dezembro de 1486. Oferecendo novas respostas a antigos temores e superstições, a obra-prima de Kramer está quase pronta para ser publicada. Mas, para garantir o sucesso do livro, falta um último documento, uma análise crítica chamada de aprovação. Da mesma forma que ocorre com o endosso de uma celebridade moderna, sem a aprovação, o trabalho estaria condenado ao fracasso. Não era certo que tudo o que ele alega no texto estaria de acordo com a ortodoxia católica. Sua afirmação de que a bruxaria era a maior das heresias soava estranho. Por isso, imagino que ele estivesse preocupado que pudesse haver alguma dúvida quanto às suas alegações, e assim ele queria algum endosso acadêmico. Heinrich Kramer quer a aprovação de uma das mais importantes escolas religiosas da época, a Universidade de Colônia. De forma conveniente, o coautor Jakob Sprenger é um dos professores mais respeitados de Colônia. Os estudiosos do Malleus divergem quanto ao que ocorre em seguida. Alguns afirmam que Sprenger e Kramer tentaram obter o endosso da universidade. A autoridade de Sprenger dá credibilidade ao livro e diversos acadêmicos assinam a aprovação. Outros dizem que Kramer vai sozinho. Impaciente, autoritário, ele não consegue o que quer. Ele, porém, falsifica as assinaturas e mais tarde as publica. Mas Kramer seria capaz de uma mentira tão descarada? Séculos depois, duas equipes de investigadores do Malleus trabalham em conjunto, examinando cuidadosamente a aprovação. Berlim, a poucas horas de carro da Universidade de Colônia. No Museu Histórico Alemão, os doutores Dillinger e Schneider procuram sinais de falsificação.
Enquanto isso, em Washington, os historiadores Hans Brödel e Christopher Mackey pretendem inspecionar a aprovação em uma das únicas primeiras edições do martelo existentes nos Estados Unidos. Guardada na Biblioteca do Congresso sob rígida segurança, esta edição foi reencadernada séculos depois, mas no interior está intacta e data de 1487. A aprovação contém duas partes. A primeira é uma avaliação específica do livro, assinada por 4 acadêmicos de Colônia com o testemunho de um notário. A segunda parte é meramente uma aprovação superficial da caça às bruxas em geral, assinada por 8 acadêmicos. E no caso destas assinaturas, o notário estava ausente. O notário responsável admite que não estava presente para testemunhar o segundo grupo de assinaturas. E isso é estranho. Esse é o trabalho dele. E outra evidência põe em dúvida a validade das assinaturas. Os autores de pelo menos 2 assinaturas mais tarde alegaram que não tinham assinado. E isso, claro, indica que isso é, em parte, uma falsificação. Mas mesmo que as assinaturas sejam autênticas, talvez elas não sejam o que parecem ser. Um dos homens, Andreas, admite que endossou o livro apenas após folheá-lo. Ele diz que não leu o documento com atenção e acho que o mesmo aconteceu com vários dos outros. No geral, a implicação é alarmante. O único acadêmico religioso que afirma ter lido o livro atentamente é um professor da Universidade de Colônia, e ele o considera perturbador. Ele afirma que esse não é um livro que todos devem ler. É um livro para especialistas. Assim ele considera o livro, digamos, problemático. Talvez até perigoso. A aprovação é incluída em praticamente todos os exemplares do Malleus Maleficarum. Para quem lê o livro, não há motivos para duvidar de um endosso tão poderoso. A aprovação ajuda a tornar o Martelo das Bruxas um fenômeno. Em maio de 1487, com a aprovação completa, o Malleus está pronto para o público. Impresso pela primeira vez na cidade de Speyer, na Alemanha, a Bíblia do Caçador de Bruxas está pronta para ser lançada. Um dos livros sobre bruxaria mais famosos da história poderia ter caído na obscuridade. Mas o Martelo das Bruxas coincidiu com uma invenção que mudou o mundo. Cramer era influente, em parte, não só porque era sistemático, mas também porque ele sabia explorar a tecnologia da impressão. Após a criação da prensa de Gutenberg em 1454, os escritores puderam disseminar amplamente o conhecimento. Pela primeira vez na história, qualquer um com recursos podia imprimir, vender e distribuir livros, influenciando a opinião pública em larga escala. Com 150 exemplares lançados na primeira impressão, seguidos de centenas mais, promovido e vendido a autoridades seculares e religiosas, clérus locais, universidades e bibliotecas, o Martelo das Bruxas espalha-se feito chama. Estima-se que após algum tempo, mais de 30.000 exemplares tinham sido vendidos. O martelo chega ao público no início do século XVI, uma época volátil de choques entre nações e de guerras épicas. Na mesma época, a Igreja Católica enfrenta uma de suas maiores disputas internas e a Reforma Protestante está começando a surgir. Neste caos, as descrições do livro de bruxarias apocalípticas ajudam a criar uma cultura de medo e desconfiança.
Ele estava convencido, como muita gente na época, de que o número de bruxas estava aumentando, que a influência de Satã crescia na Europa e, a menos que alguém fizesse alguma coisa, a Europa seria destruída. As práticas descritas no Malleus se tornaram comuns. A colocação de cartazes nas portas das casas incitando moradores a delatarem pessoas. Interrogatórios invasivos, como usar a tortura e quando instituir a pena de morte. No entanto, desde a primeira edição, nem todos aprovam as ideias do martelo. Ao longo das décadas seguintes, alguns críticos fazem fortes objeções. Quase imediatamente surgiram aqueles que diziam que aquilo não fazia sentido. Mas isso não basta. Caçadas violentas a bruxas prosseguem no norte da Europa, levando o caos à Suíça, à França, à Alemanha e a outros países. Amplamente divulgado, o Malleus ajuda a fomentar uma nova onda de perseguições, torturas e mortes. 1563. Wiesensteig, Alemanha. Menos de um século se passou desde um dos mais notórios julgamentos de bruxas. A chamada Tempestade Demoníaca de Granizo de Ravensburg. A mesma acusação se repete. Desta vez, um conceituado nobre acusa um grupo de mulheres de um crime idêntico. Conjurar o diabo para criar uma tempestade de granizo que destruiu plantações. Incitado pelo nobre proprietário rural, o caso possui dois dos elementos mais importantes em qualquer caçada às bruxas: pânico e patrocínio. É preciso haver um príncipe que esteja disposto a apoiar os caçadores de bruxas, que aceite julgamentos de bruxas em seus tribunais. Além disso, em comunidades fechadas, culpar vizinhos por fenômenos inexplicáveis tem um sentido sinistro. Desde o início dos tempos, pessoas em contexto claustrofóbicos têm problemas de relacionamento. Uma consequência disso, em muitas sociedades, é a ideia de que algumas pessoas têm o poder de fazer mal a outras. Em uma caçada às bruxas, a histeria cresce sozinha. O cidadão comum fica ansioso para se apresentar e identificar um malfeitor. Ela é bruxa, ela é bruxa. As pessoas acreditam nessa ideia de feitiçaria diabólica. Uma cidade pequena pode facilmente ser tomada pelo pânico. As suspeitas de bruxaria frequentemente são mulheres camponesas. Algumas praticam medicina com ervas, outras conjuram o sobrenatural. Algumas são mentalmente doentes. Muitas são apenas pedintes e seu único crime é a pobreza. Segundo o martelo, as mais fracas são as mais perigosas. Elas estão profundamente deprimidas. E surge esse personagem extraordinário, que vem a ser o diabo ou um demônio, e promete: se fizer o que eu disser, vou devolver sua sorte. Em Wiesensteig, as mulheres são torturadas. Os inquisidores que consultam o Malleus Maleficarum sabem que essa é a forma mais rápida de fazer uma bruxa confessar. Se a pessoa não confessar a verdade, mais 1 ou 2 dias de interrogatórios sob tortura. Você pode usar a tortura para fazer as bruxas darem os nomes de seus cúmplices. Nós sabemos que elas têm cúmplices porque fazem parte de uma enorme conspiração. Entre os piores instrumentos de tortura estão um capacete de ferro que perfura a cabeça chamado de esmagador de crânios, o pêndulo e um torno feito para esmagar os dedos. Os julgamentos de Wiesensteig duram meses. No total, mais de 60 mulheres confessam e são queimadas na fogueira. E elas não estão sós.
alguns acreditam que o Malleus Maleficarum inspira um dos piores atos de ódio contra mulheres na história. Mas esse ódio, ou alguma outra coisa além dele, poderia oferecer uma pista para a poderosa atração exercida pelo livro? Novembro de 2009. Do outro lado do Canal da Mancha, o investigador Peter Maxwell Stewart acredita que o ódio não é a verdadeira motivação do autor. Ele atenta para algo mais significativo: a sexualidade fúnebre do livro. No Martelo, a sexualidade de mulheres corre solta. As mulheres fazem mais do que seduzir e fornicar com demônios. Ao longo do livro, a luxúria feminina é um portal para Satanás. Feiticeiras deitadas de costas, nuas acima do umbigo, seus membros dispostos de forma adequada para esse ato sujo. Elas também são muito mais emotivas que os homens, o que se deve, em parte, à sua sexualidade. Elas não conseguem se conter, e um homem é inadequado à tarefa. Assim, as mulheres ficam abertas ao controle de Satanás. E esse é um dos motivos para encontrarmos tal ênfase na sexualidade no Malleus. A crítica do livro à sexualidade feminina ajuda a justificar uma nova onda de perseguições. Kramer diz especificamente no Malleus que vivemos numa era de mulheres em que elas estão comandando o show, no qual a luxúria e a sensualidade espalham perversões horríveis por toda parte. E Kramer considera esse domínio das mulheres uma perspectiva aterrorizante e algo que tem que ser contido. Mas o conteúdo sexual incomum do livro poderia explicar seu impacto duradouro? Para compreender a fixação do livro na sexualidade, investigadores examinam um rastro singular de documentos. Uma série de cartas documenta o mais notório escândalo sexual envolvendo o autor do Martelo das Bruxas. Cartas escritas durante o fracasso de Kramer no julgamento de Innsbruck. Todos em Innsbruck teriam ficado satisfeitos se ele atacasse apenas a magia. E ele começou a falar sobre uma conspiração de bruxas diabólicas, mulheres que saem à noite, concentrando-se particularmente na sexualidade feminina. Por que ele faria todas essas perguntas sobre sexo? Isso é estranho e assustador. Ele quer dizer que isso é típico da personalidade de uma bruxa. Isso é típico do comportamento de uma bruxa. Por isso, quando julgamos uma delas, queremos saber sobre a vida da mulher. Porque se ela tiver uma história de irregularidade sexual, isso reforça a acusação de bruxaria. As cartas trocadas entre o bispo, autoridades locais e o próprio Kramer formam uma imagem reveladora de Heinrich Kramer Institoris. O comportamento de Kramer era extremamente perturbador. Ele ignorava os procedimentos, intimidava as acusadas. Após o julgamento, o comportamento de Kramer é ainda mais perturbador. Ele permanece em Innsbruck, perturbando as mulheres acusadas. O bispo envia então uma carta veemente, exigindo que Kramer vá embora. Há uma famosa carta na qual o bispo adverte Kramer que poderia haver uma ação violenta, em que os maridos das acusadas poderiam tomar medidas violentas contra ele. O bispo que o expulsou disse que ele era um homem insano. Este é o homem responsável pelo Martelo das Bruxas. Tal comportamento teria ajudado a vender as ideias radicais do Malleus Maleficarum. Alguns estudiosos lembram que, assim como as mentiras racistas de Hitler em Minha Luta, ou outras propagandas letais em muitos dos textos mais odiosos da história, quanto mais ultrajante o preconceito, mais bem-sucedida é a persuasão. Uma coisa é certa. No início do século XVII, o legado de perseguições do martelo espalhou-se ainda mais.
À medida que a histeria da caça às bruxas fazia história no mundo de língua inglesa. Lá, em alguns dos mais famosos julgamentos de bruxas da história, as ideias por trás do Malleus Maleficarum deixam uma de suas últimas marcas indeléveis. Em 1692. A ideia mais perigosa da Bíblia do Caçador de Bruxas ajuda a transformar uma colônia em uma multidão enlouquecida. Duas comunidades compõem a região de Salem, em Massachusetts. Rumores de atos violentos de feitiçaria contra crianças começam a circular e as acusações são graves. Se suas cabras estão morrendo, se seus filhos ficam doentes e você puder associar esses fatos com ameaças de pessoas desagradáveis, você terá um caso de bruxaria. Alguns cidadãos proeminentes fazem o impensável. Expressam dúvidas. Questionam a validade das acusações e da caça às bruxas em si. Eles também são acusados. Qualquer um que expresse dúvidas ou defenda a honra das acusadas é suspeito. Imagine viver hoje numa cidade em que você sabe que há uma conspiração secreta diabólica e que outras pessoas negam, dizendo: "Ah, não, isso não é verdade." Isso seria pior do que burrice, seria com certeza algo maligno. Crianças testemunham. Familiares morrem tentando proteger seus entes queridos. Com o tempo, até moradores respeitáveis acabam pendurados na forca. Em menos de um ano, autoridades prendem 150 pessoas. 29 são condenadas e 19 executadas. Teorias para a loucura da perseguição às bruxas passam por grãos alucinógenos mofados, repressão cultural e até histórias de fantasmas de escravos. Mas não importa qual é a causa. Qualquer exame do horror de Salem leva ao legado mais danoso do Malleus Maleficarum. Uma ideia simples, exposta no livro. A descrença em si equivale à heresia, ou seja, o questionamento da existência de bruxas faz do cético um cúmplice do crime. Qualquer texto que comece com a afirmação que não acreditar em bruxas é a pior das heresias é uma declaração extremamente provocativa. Na psicologia da caça às bruxas, tal raciocínio é o prego final no caixão. Assim, nestas circunstâncias, quando se tem pessoas obrigadas no tribunal a dar o nome de seus cúmplices, até mesmo aqueles que não têm o histórico de praticar feitiçaria. Em alguns casos, mulheres respeitáveis, moradoras da cidade, podem ser denunciadas como tendo participado da Assembleia e jurado lealdade a Satã. Isso é algo importante e novo. Hoje, analisando toda a psicologia da caça às bruxas, os estudiosos concordam. Por 200 anos, transformando a dúvida em crime, o Malleus ajudou a fazer da misoginia, da paranoia e do medo uma instituição monstruosa. Após os julgamentos de Salem e de processos semelhantes na Europa, a loucura da caça às bruxas chega ao fim. No final do século XVIII, estima-se que as perseguições tinham feito no total de 40 a 60 mil vítimas. Na história sombria de feitiçaria, uma figura inesquecível se destaca.
edição Marshmallow São Paulo.